A humilhação em público sempre deixa cicatrizes mais profundas do que qualquer ferida física. E Miguel Santos estava prestes a experimentar isso da forma mais cruel possível, naquela tarde ensolarada de sábado. Ele empurrava seu carrinho de limpeza pelas calçadas do bairro nobre de Alphaville, em São Paulo, quando seus olhos se fixaram naquela mansão imponente. Não era a primeira vez que passava por ali. Durante meses, enquanto prestava serviços de faxina nas residências vizinhas, Miguel observara aquela propriedade magnífica com seus 3 andares, jardins impecáveis e uma fonte de mármore italiano na entrada. A placa de vende-se havia sido instalada há algumas semanas, e algo dentro dele, uma voz persistente que não conseguia ignorar, insistia para que entrasse e perguntasse sobre o imóvel. Aos 42 anos, Miguel tinha a aparência cansada, de quem trabalha 14 horas por dia. Seu uniforme azul desbotado de faxineiro estava manchado de produtos de limpeza. Suas mãos calejadas seguravam com firmeza o cabo do rodo, e seus sapatos velhos rangiam a cada passo. Para qualquer observador desatento, ele era apenas mais um trabalhador invisível naquele bairro, onde os carros custavam mais do que ele ganharia em toda a sua vida. Mas Miguel carregava um segredo tão pesado quanto aquela mala preta que mantinha escondida em seu pequeno apartamento no subúrbio. Respirando fundo e reunindo toda a coragem que possuía, Miguel atravessou o portão aberto da mansão. O jardim era ainda mais impressionante de perto. Rosas vermelhas perfeitamente podadas, grama impecável que parecia um tapete verde, e o som suave da água correndo na fonte criava uma atmosfera de tranquilidade. Ele nunca havia pisado em um lugar tão bonito. A porta principal estava entreaberta, facilitando as visitas de potenciais compradores. Miguel hesitou por um momento, olhou para seu carrinho de limpeza, estacionado na calçada, e decidiu deixá-lo lá. Com licença, chamou Miguel, sua voz ecoando no amplo hall de entrada. Seus olhos se arregalaram ao observar o interior. O piso de mármore brilhava intensamente. Um lustre de cristal pendia majestosamente do teto alto, e uma escadaria em curva conduzia ao 2º andar. Quadros valiosos adornavam as paredes brancas, e o cheiro de madeira nobre preenchia o ar. "O que você quer aqui?" Uma voz ríspida cortou o silêncio. Miguel virou-se rapidamente e deparou-se com um homem alto, trajando um terno cinza impecável que provavelmente custava mais do que 3 meses de seu salário. Seus cabelos eram perfeitamente penteados, seus sapatos italianos brilhavam, e seu rosto exibia uma expressão de superioridade e desdém absolutos. Uma pasta de couro cara pendia de sua mão direita, e um relógio dourado chamativo adornava seu pulso. "Boa tarde, senhor." Miguel respondeu educadamente, tirando o boné surrado. Via a placa de venda e gostaria de saber informações sobre a propriedade. O homem menos Ricardo Mendes, um dos corretores de imóveis de luxo mais conceituados da região, olhou-o de cima a baixo com um sorriso sarcástico. Seus olhos percorreram o uniforme manchado, as mãos calejadas, os sapatos gastos e finalmente pousaram no rosto humilde de Miguel com completo desprezo. "Você está brincando, né?" Ricardo soltou uma risada artificial. "Olha, amigo, acho que você se confundiu. A entrada de serviço fica nos fundos. Se está procurando emprego de jardineiro ou faxineiro, não sou eu quem contrata. Esta mansão já tem toda a equipe de limpeza necessária." Miguel sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Ele havia enfrentado preconceito durante toda a sua vida, crescendo em uma família pobre e trabalhando desde criança. Desaforos não eram novidade, mas isso não tornava a dor menor. "Com todo respeito, senhor, eu vim perguntar sobre a compra da propriedade." Miguel insistiu, sua voz calma mas firme. "Gostaria de saber o valor e as condições." A expressão de Ricardo mudou de desdém para fúria. Seu rosto enrubesceu, e ele deu 2 passos em direção a Miguel, invadindo seu espaço de forma intimidadora. "Você está me fazendo perder meu tempo." Ele praticamente cuspiu as palavras. "Esta mansão custa 12 milhões de reais. 12 milhões, você provavelmente não ganha isso nem em 10 vidas de trabalho. Como ousa entrar aqui com essa aparência deplorável, fingindo ser um comprador? Isso é uma ofensa." Miguel permaneceu em silêncio, processando não apenas as palavras,
mas a crueldade com que foram proferidas. Ao redor, ele percebeu que outras pessoas haviam aparecido. Um casal elegante visitando o imóvel e uma jovem assistente de Ricardo, que observava a cena com constrangimento. Eu tenho o direito de fazer perguntas sobre qualquer propriedade. A venda menos, Miguel respondeu, sua dignidade intacta. Não vim aqui para ser desrespeitado. Direito? Ricardo riu alto, voltando-se para os outros como se compartilhasse uma piada. Vocês estão ouvindo isso? Ele acha que tem direito. Virou-se novamente para Miguel. Olha aqui, seu faxineiro de 5ª categoria. Pessoas como você não compram propriedades como esta. Pessoas como você limpam as privadas de pessoas como eu, Bock. É um nada, entendeu? Um nada. As palavras ecoaram pelo hall como chicotadas. Miguel viu a assistente desviar o olhar. O casal elegante trocou olhares, mas não disse nada em sua defesa. Os invisíveis permaneciam invisíveis. Agora menos, Ricardo continuou, gesticulando dramaticamente. Saia da minha propriedade, antes que eu chame a segurança. E pode levar seu carrinho ridículo com você. Vá trabalhar, vá ganhar seus trocados. E pare de desperdiçar o tempo de pessoas importantes com suas fantasias patéticas. Miguel olhou ao redor uma última vez. O lustre de cristal, o mármore relucente. Tudo aquilo que por um breve momento havia imaginado poder ser seu. Não pela ostentação, mas pelo que representava dignidade. Um lar para oferecer à sua filha de 17 anos, que morava com a avó. Entendo, Miguel disse simplesmente, colocando o boné de volta. Seus olhos encontraram os de Ricardo. E por um segundo, o corretor sentiu algo perturbador naquele olhar. Não era raiva, mas algo que se assemelhava a uma promessa silenciosa. Obrigado pelo seu atendimento. Ele virou-se para sair, mas Ricardo não resistiu a um último golpe. Ei, faxineiro! Gritou, fazendo Miguel parar. Quando você estiver limpando privadas esta noite, lembre-se deste momento. Existe um abismo entre você e pessoas de verdade. Um abismo que nem 1000 vidas de trabalho conseguirão transpor. Você nasceu para servir e vai morrer servindo. É a ordem natural das coisas. Miguel não respondeu. Simplesmente assentiu levemente e saiu, fechando a porta com cuidado. Recuperou seu carrinho na calçada e, enquanto se afastava, lágrimas silenciosas rolavam por seu rosto. Ricardo observou pela janela com um sorriso satisfeito. Desculpem por isso, disse ao casal. Às vezes essas pessoas se esquecem de qual é o lugar delas. Mas a assistente ficou perturbada. Havia algo no olhar daquele faxineiro, uma profundidade que contradizia sua aparência humilde. Miguel caminhou por quase 1 hora, limpando suas lágrimas. Tinha um serviço marcado para as 4 da tarde e não podia perder o trabalho. Cada centavo contava, mas algo havia mudado dentro dele. A humilhação não foi a gota d'água. Menos foi o catalisador que precisava para finalmente tomar uma decisão adiada há anos. Uma decisão que envolvia aquela mala preta escondida em seu apartamento. Ricardo celebrava mentalmente sua vitória, alheio ao fato de que havia cometido o maior erro de sua carreira. Um erro revelado 7 dias depois, quando Miguel retornaria àquela mansão. Mas desta vez, não viria empurrando um carrinho de limpeza. Viria dirigindo um Mercedes-Benz preto, trajando um terno impecável e carregando aquela mala preta que continha segredos capazes de virar tudo de cabeça para baixo. 7 dias podem parecer uma eternidade quando carregamos o peso da humilhação. Mas para Miguel Santos, aquela semana passou como um borrão de decisões cruciais e memórias que finalmente faziam sentido. Naquela noite de sábado, após o incidente na mansão, Miguel retornou ao seu modesto apartamento de 2 cômodos em Itaquera, zona leste de São Paulo. O contraste não poderia ser maior, enquanto a mansão tinha 3 andares e jardins suntuosos. Seu lar consistia em uma sala que servia como quarto, uma cozinha minúscula e um banheiro apertado. As paredes descascadas e os móveis velhos contavam histórias de tempos difíceis. Mas foi naquele ambiente humilde que Miguel tomou a decisão que mudaria tudo. Ele se ajoelhou ao lado da cama e puxou uma mala preta de debaixo dela. Era uma Samsonite de couro legítimo, incongruente com o resto do apartamento. Seus dedos tremeram,
ao digitar a combinação 15-07-89, a data que mudou sua vida para sempre. Dentro dela, organizados meticulosamente, estavam documentos revelando uma verdade escondida por mais de 15 anos. Extratos bancários mostrando 18 milhões de reais, escrituras de propriedades no interior de Minas Gerais, incluindo uma fazenda de café de 200 hectares, certificados de ações valorizadas e documentos legais comprovando sua identidade real: Miguel Santos Ferreira, herdeiro único de Sebastião Ferreira, um dos maiores produtores de café de Minas Gerais. A história remontava a 15 de julho de 1989. Miguel havia crescido em uma fazenda próspera em Patrocínio, Minas Gerais. Seu pai, Sebastião, era severo, mas justo, construindo o império do café. A mãe, Clarice, era professora e educou o filho com humildade apesar da riqueza. Viviam bem, mas discretamente. Tudo mudou quando Miguel tinha 18 anos. Ele se apaixonou por Amanda, filha de um comerciante local. Quando ela engravidou, Miguel quis casar e assumir a responsabilidade. Sebastião reagiu mal. Não pela gravidez, mas porque descobriu que Amanda tinha histórico problemático e que a gravidez poderia ser armadilha para acessar a fortuna da família. A discussão entre pai e filho foi devastadora. Sebastião exigiu teste de paternidade. Miguel, ferido no orgulho, recusou veementemente. Finalmente, proferiu as palavras que o assombrariam para sempre: se o Senhor não aceita Amanda e meu filho, então eu não quero nada disso. Nada da sua fazenda, do seu dinheiro. Vou embora e vou provar que posso construir minha própria vida. E foi isso que fez. Naquela noite, pegou apenas uma mochila e partiu para São Paulo, jurando nunca mais voltar. Sebastião, igualmente orgulhoso, deixou ir, acreditando que voltaria em semanas. Mas nenhum dos dois contava com a teimosia compartilhada. Miguel não voltou e Sebastião não foi atrás. Em São Paulo, a realidade foi cruel. Amanda, que prometera ir com ele, mudou de ideia, menos sem o dinheiro da família. Miguel não era mais interessante. Ela terminou o relacionamento por telefone. Miguel descobriu meses depois que ela havia perdido o bebê, ou talvez nunca tenha estado grávida. Sozinho e sem qualificações, Miguel sobreviveu como pôde. Trabalhou em construções, como segurança, em lanchonetes e, eventualmente, como faxineiro. Era bom no que fazia, menos meticuloso e confiável. Os anos passaram. Aos 30, conheceu Rosana, uma enfermeira gentil. Casaram-se em cerimônia simples. E um ano depois, nasceu Isabela, a luz da vida de Miguel. Por algum tempo, foi genuinamente feliz. Não tinha luxos, mas tinha amor e dignidade. Então, há 5 anos, 2 tragédias destruíram o equilíbrio que construíra. Primeiro, Rosana foi diagnosticada com câncer de pulmão agressivo. A doença a consumiu em meses. Miguel gastou todas as economias em tratamentos. Vendeu tudo de valor, mas não foi suficiente. Rosana faleceu, deixando Miguel devastado e afundado em dívidas médicas. Isabela, então com 12 anos, foi morar temporariamente com a avó materna. Era para ser meses, mas se transformaram em anos. Miguel trabalhava 16 horas diárias tentando pagar dívidas. A segunda tragédia veio 2 anos depois. Um advogado o rastreou e trouxe notícias. Sebastião Ferreira havia falecido de infarto aos 73 anos. E, apesar dos anos de silêncio, nunca havia deserdado seu único filho. Miguel herdou tudo: fazenda, contas bancárias, investimentos, propriedades. O advogado entregou uma carta. A última comunicação de Sebastião: Miguel, meu filho teimoso. Se você está lendo isto, a morte me fez menos orgulhoso do que fui em vida. Eu estava errado. Não sobre Amanda, menos investigações confirmaram que ela te enganava menos. Mas estava errado em como lidei com isso. Deveria ter conversado, mostrado evidências, confiado na sua inteligência. Você herdou minha teimosia, mas também a bondade da sua mãe. Sei que construiu uma vida honesta em São Paulo, que se casou, que tem uma filha. Acompanhei tudo de longe, sem coragem de aparecer. Meu orgulho foi minha prisão. Tudo o que construí é seu. Use como quiser, mas lembre-se, dinheiro sem dignidade não vale nada.
Mas dignidade sem meios para proteger quem amamos é luxo perigoso. Não seja tão orgulhoso quanto eu. Não deixe que o orgulho roube mais anos da sua vida. Com amor e arrependimento eterno, seu pai, Sebastião Miguel, chorou, segurando aquela carta, sentindo o peso dos anos perdidos, das conversas que nunca tiveram, do amor não dito por causa de orgulho mútuo. Mas mesmo então, mesmo sabendo que era milionário, Miguel não mudou sua vida imediatamente. O orgulho menos, aquela maldição dos Ferreira, menos ainda, o dominava. Havia jurado construir sua vida sem a fortuna do pai e aceitar o dinheiro parecia derrota. Então fez algo que poucos entenderiam. Guardou os documentos na mala preta, escondeu-a debaixo da cama e continuou trabalhando como faxineiro. O dinheiro permaneceu intocado nas contas. As propriedades foram alugadas através de administradores. Dizia-se que estava esperando o momento certo, mas a verdade era mais simples. Tinha medo. Medo de que aceitar a herança significasse admitir que seu pai estava certo. Medo de que sua vida de trabalho duro fosse invalidada. Até aquela tarde na mansão, até ser chamado de nada por Ricardo Mendes. Naquele momento algo se quebrou, ou finalmente se consertou. Percebeu que seu orgulho não era dignidade, era autossabotagem, que Isabela merecia melhor. E mais importante, percebeu a diferença entre ser humilde e permitir ser humilhado. A primeira ligação que Miguel fez naquela noite de sábado foi para Dr. Henrique Alvarenga, o advogado que havia administrado discretamente sua herança nos últimos 3 anos. O homem atendeu no terceiro toque, surpreso por finalmente receber o telefonema que esperava há tanto tempo. Dr. Henrique, aqui é Miguel Santos Ferreira. Menos disse Miguel, sua voz firme pela primeira vez em anos. Preciso que o senhor prepare todos os documentos necessários. Vou assumir o controle total de todos os meus bens. Houve uma pausa do outro lado da linha, seguida por um suspiro de alívio. Senhor Ferreira, o senhor não imagina quanto tempo esperei por essa ligação, respondeu o advogado. Posso perguntar que finalmente fez mudar de ideia? Miguel olhou ao redor de seu apartamento miserável. Pensou em sua filha Isabela vivendo longe dele. Pensou nas palavras cruéis de Ricardo Mendes. Digamos que alguém me lembrou de que existe uma diferença entre humildade e humilhação. Miguel respondeu. Preciso que o senhor faça algumas coisas para mim nos próximos dias. Vou precisar de um motorista, roupas adequadas e quero que transfira 5 milhões para uma conta corrente ativa. Também preciso de informações sobre uma propriedade específica em Alphaville. Às suas ordens, senhor Ferreira. Posso estar aí amanhã pela manhã com todos os documentos. Após desligar com o advogado, Miguel fez a segunda ligação mais importante da noite. O telefone tocou várias vezes, antes que uma voz feminina sonolenta atendesse. Alô, pai? Era Isabela. Surpresa. Miguel raramente ligava à tarde da noite, devido ao custo. Oi, meu amor. Miguel sentiu as lágrimas voltarem. Desculpa ligar tarde, mas precisava falar com você. Durante a próxima hora, Miguel contou tudo. A fazenda, a briga com o pai, os anos de orgulho teimoso, a herança não reclamada e, finalmente, a decisão de aceitar quem ele realmente era. Houve um longo silêncio quando ele terminou. Pai, menos a voz de Isabela estava trêmula. Menos o senhor está me dizendo que passamos fome, que a mamãe morreu porque não tínhamos dinheiro para os melhores tratamentos, e o tempo todo o senhor tinha milhões guardados? Eu sei como isso soa, meu amor, e você tem todo o direito de estar brava. Eu estava errado. Deixei o orgulho ser mais importante que você, que sua mãe. Foi o maior erro da minha vida. Ele podia ouvir Isabela chorando. Eu não estou brava, pai. Estou confusa, triste, mas também aliviada, porque finalmente o senhor vai poder parar de trabalhar tanto, vai poder me buscar. Meu amor, eu vou te buscar no próximo fim de semana. Vamos procurar uma casa juntos. Você vai estudar na melhor escola que quiser. Pode me perdoar. Eu te amo, pai. Sempre vou te amar. Quando desligou, Miguel chorou livremente pela primeira vez desde a morte de Rosana. Eram lágrimas de dor pelos anos perdidos, mas também de esperança. No domingo pela manhã,
Dr. Henrique chegou ao apartamento com uma pasta cheia de documentos. O advogado era um homem de 60 anos, cabelos grisalhos, trajando terno elegante, mesmo sendo fim de semana. Ele olhou ao redor do apartamento modesto, com tristeza. Seu pai ficaria orgulhoso de ver que o senhor nunca perdeu sua essência. Menos, disse ele gentilmente, mas também ficaria feliz em saber que finalmente está pronto para aceitar o que é seu. Durante as próximas horas, Miguel assinou documentos, recebeu cartões bancários e ouviu atentamente enquanto o Dr. Henrique explicava detalhadamente o status de todos os seus bens. A fazenda em Minas estava prosperando, os investimentos haviam se valorizado significativamente, as propriedades alugadas produziam rendimentos passivos generosos. O senhor é, conservadoramente, um homem com patrimônio líquido de aproximadamente 23 milhões de reais. Dr. Henrique concluiu. E agora, sobre a propriedade em Alphaville. Miguel contou a história da humilhação na mansão, cada detalhe da crueldade de Ricardo Mendes. Quando terminou, o advogado estava visivelmente indignado. E o senhor quer comprar essa mansão? Não apenas comprar, Miguel respondeu, um sorriso determinado surgindo. Quero fazer isso da forma certa, com dignidade, mas deixando claro quem eu realmente sou. Pode descobrir tudo sobre essa propriedade e sobre Ricardo Mendes? Considere feito. Durante a semana seguinte, Miguel passou por uma transformação tanto externa quanto interna. Dr. Henrique U. levou às melhores lojas de São Paulo, onde alfaiates tiraram suas medidas e confeccionaram ternos sob medida. Miguel escolheu peças elegantes mas discretas, não queria parecer ostensivo, apenas apropriadamente bem vestido. Na quarta-feira, um Mercedes-Benz E-Classe preto foi entregue em seu nome. Miguel passou horas praticando dirigir o veículo de luxo acostumando-se com seus controles sofisticados. Na quinta-feira, Dr. Henrique trouxe informações detalhadas. A propriedade estava à venda por 12 milhões, mas o corretor estava ansioso para fechar negócio rapidamente, porque sua imobiliária enfrentava problemas financeiros. Ricardo Mendes tem reputação de ser extremamente arrogante com quem ele considera inferior, explicou Dr. Henrique. Mas com clientes ricos, ele é subserviente ao extremo. Miguel assentiu, absorvendo as informações. Seu plano estava tomando forma. Na sexta-feira à noite, véspera do grande dia, Miguel estava em seu apartamento pela última vez. No sábado, após a visita à mansão, se mudaria para um hotel de luxo. Olhou ao redor do pequeno espaço que havia sido seu lar por tantos anos, sentindo uma mistura de nostalgia e alívio. Amanhã, ele voltaria àquela mansão. E Ricardo Mendes descobriria que havia humilhado a pessoa errada. O sábado amanheceu com um céu azul perfeito, como se o próprio universo estivesse preparando o cenário para o que estava prestes a acontecer. Miguel acordou cedo no hotel 5 estrelas, onde havia passado a noite, um contraste impressionante com seu antigo apartamento. Ele tomou um banho demorado, permitindo-se pela primeira vez em anos aproveitar a sensação de água quente, abundante e produtos de qualidade. Diante do espelho, Miguel mal reconheceu o homem que o encarava de volta. O terno azul marinho sob medida caía perfeitamente em seus ombros. A camisa branca italiana era impecável e os sapatos de couro brilhavam discretamente. Seu cabelo havia sido cortado por um barbeiro profissional, e embora seu rosto ainda carregasse as marcas de anos de trabalho duro, havia algo diferente em seus olhos. Uma confiança que há muito tempo estava adormecida. Às 9 da manhã, Miguel desceu ao estacionamento onde o Mercedes-Benz preto o aguardava. Dr. Henrique estava ao lado do veículo, acompanhado por um homem mais jovem de aproximadamente 35 anos, trajando terno cinza e carregando uma pasta executiva. Bom dia, Sr. Ferreira, menos cumprimentou Dr. Henrique. Permita-me apresentar Fernando Costa, especialista em negociações imobiliárias de alto padrão. Ele nos acompanhará hoje. Fernando estendeu a mão firmemente. É uma honra, Sr. Ferreira. Garanto que faremos isso da forma mais profissional possível. Agradeço a presença de vocês. Confesso que estou um pouco nervoso. É natural, disse Dr. Henrique. Mas lembre-se, o senhor está simplesmente exercendo seu direito como comprador legítimo e fazendo justiça. Miguel assentiu.
respirando fundo. Dentro da mala preta que agora repousava no banco traseiro do Mercedes, estavam todos os documentos necessários menos comprovantes bancários, carta de crédito PAR, aprovado, identificação completa e extratos mostrando sua capacidade financeira. A viagem até Alphaville levou 40 minutos. Durante o trajeto, Fernando explicou a estratégia. Senhor Ferreira, o importante é manter a calma e a dignidade. Não precisamos humilhar ninguém. O simples fato de o senhor aparecer como realmente é, já será impacto suficiente. A verdade sempre fala mais alto. Quando viraram na rua da mansão, o coração de Miguel acelerou. Ali estava ela novamente, imponente, majestosa, com seus jardins perfeitos e a fonte de mármore. Mas desta vez, ele não chegava como um intruso, chegava como um comprador sério. Miguel estacionou o Mercedes na entrada da propriedade. Bem à vista, os 3 homens desceram do veículo com calma e elegância. Miguel pegou a mala preta, sentindo seu peso reconfortante. Eles caminharam pelo jardim impecável até a porta principal. Desta vez, Miguel não hesitou. Tocou a campainha com confiança. Após alguns segundos, a porta se abriu. A jovem assistente de Ricardo, menos a mesma que havia presenciado a humilhação na semana anterior, menos apareceu. Seus olhos se arregalaram ao ver Miguel, claramente não o reconhecendo imediatamente. Devido à transformação dramática, ela olhou do terno impecável para o Mercedes-Benz, confusão evidente em seu rosto. Bom dia, menos disse Miguel, educadamente. Estou aqui para falar com o corretor responsável pela venda desta propriedade. Tenho interesse em fazer uma oferta. A assistente piscou várias vezes. De repente, o reconhecimento iluminou seu rosto. Era ele, o faxineiro que havia sido expulso tão cruelmente. Mas, como? Eu? Sim, claro. Ela gaguejou. Por favor, entrem. Vou chamar o Sr. Ricardo. Eles foram conduzidos ao amplo hall de entrada, menos o mesmo, onde Miguel havia sido humilhado. Mas agora, pisando naquele mármore com sapatos caros, ele se sentia completamente diferente. Dr. Henrique e Fernando flanqueavam-no discretamente, suas presenças silenciosas mas poderosas. Passos apressados ecoaram pela escadaria. Ricardo Mendes apareceu, descendo rapidamente, claramente animado pela possibilidade de um cliente sério. Ele vestia outro terno impecável, e seu rosto estava adornado com aquele sorriso profissional artificial. Bom dia, senhores! Ricardo começou efusivamente, estendendo a mão. Sejam muito bem-vindos. É um prazer receber-los nesta propriedade magnífica. Eu sou Ricardo Mendes, corretor responsável pela... Ele parou abruptamente. Seus olhos se fixaram em Miguel, e foi como assistir um curto-circuito acontecendo em tempo real. O sorriso congelou em seu rosto, depois vacilou, depois desapareceu completamente. Sua mão estendida ficou suspensa no ar. Você, Ricardo sussurrou, a cor drenando de seu rosto. Você é o faxineiro? O silêncio que se seguiu foi denso. A assistente levou a mão à boca. Dr. Henrique e Fernando permaneceram impassíveis. Miguel deu um passo à frente, mantendo contato visual direto com Ricardo. Quando falou, sua voz era calma, medida, mas carregada com autoridade natural. Na verdade, meu nome é Miguel Santos Ferreira. Menos ele disse, cada palavra clara e deliberada. Empresário, proprietário rural e sim, até a semana passada, também trabalhava como faxineiro. Uma profissão honesta. Aliás, embora o senhor pareça discordar, Ricardo abriu e fechou a boca várias vezes, completamente incapaz de processar o que estava acontecendo. Seus olhos percorreram o terno caro de Miguel, os sapatos elegantes, os 2 profissionais ao seu lado e finalmente pousaram no Mercedes-Benz visível através da janela. Ricardo gaguejou, sua arrogância evaporando. Permita-me apresentar. Miguel continuou gesticulando calmamente. Este é Dr. Henrique Alvarenga, meu advogado pessoal. E este é Fernando Costa, especialista em negociações imobiliárias. Viemos hoje para fazer uma proposta formal de compra desta propriedade. Miguel colocou a mala preta sobre a mesa de centro de mármore. Abriu-a com movimentos precisos,
e começou a retirar documentos organizados meticulosamente. Aqui estão meus comprovantes bancários mostrando disponibilidade imediata de 15 milhões de reais. Ele colocou o primeiro documento sobre a mesa. Aqui está minha carta de crédito pré-aprovado. Aqui estão as escrituras de minhas propriedades atuais, incluindo uma fazenda de 200 hectares no interior de Minas Gerais. E aqui, ele pausou significativamente, está minha identidade completa, para que não haja dúvidas sobre quem eu realmente sou. Ricardo olhou para os documentos como se fossem cobras venenosas. Suas mãos tremiam visivelmente, e gotas de suor começaram a formar-se em sua testa. Senhor Mendes, Fernando interveio, sua voz profissional, mas com frieza, menos meu cliente está interessado em fazer uma oferta de 12 milhões de reais. Pagamento à vista. Pela propriedade. Presumo que o senhor ainda está interessado em facilitar esta venda? A ironia não passou despercebida. O homem que havia expulsado Miguel chamando-o de Mese, nada agora estava diante da maior venda de sua carreira, menos e completamente paralisado pela vergonha. Senhor, Ricardo tentou falar, mas as palavras não saíam. Miguel observou o homem se desintegrar diante dele, e sentiu não triunfo, mas tristeza. Tristeza pela pequenez de espírito que levava pessoas a julgarem outras pela aparência. Tristeza pelos incontáveis Miguéis humilhados, todos os dias, sem uma mala preta para provar seu valor. Porque ele não deveria precisar de milhões para ser tratado com dignidade básica. O silêncio no hall da mansão era ensurdecedor. Ricardo Mendes permanecia paralisado olhando alternadamente para Miguel e para os documentos espalhados sobre a mesa de mármore. Seu rosto havia passado do branco pálido para um vermelho intenso, e gotas de suor escorriam por suas têmporas. Senhor Mendes, a voz de Fernando cortou o silêncio. Estamos aguardando sua resposta. Meu cliente fez uma proposta séria. 12 milhões de reais, pagamento à vista, todos os documentos em ordem. Qualquer corretor competente aproveitaria imediatamente. Ricardo finalmente conseguiu falar. Sua voz rouca. Senhor Ferreira, preciso pedir desculpas pelo meu comportamento da semana passada. Foi completamente inadequado. Miguel interrompeu. Sua voz calma, mas firme. Senhor Mendes, o senhor não foi apenas inadequado, foi cruel, preconceituoso e desumano. Me chamou de nada. Disse que eu nasci para servir e morreria servindo. Me humilhou publicamente simplesmente porque eu estava vestido de forma humilde. Cada palavra era proferida com precisão, e Miguel via o impacto no rosto cada vez mais pálido do corretor. A assistente, observando de longe, tinha lágrimas nos olhos. E sabe o que é mais triste? Não é o fato de ter me tratado assim. É que o senhor provavelmente trata dezenas de pessoas dessa forma todos os dias. Motoristas, seguranças, faxineiros, todos aqueles que considera inferiores. Senhor Ferreira, eu realmente sinto muito. Ricardo tentou, mas havia algo falso em seu tom. Miguel percebeu. O corretor não estava arrependido por suas ações. Estava arrependido por ter sido pego. Dr. Henrique deu um passo à frente. Senhor Mendes, vou ser franco. Meu cliente poderia processá-lo por danos morais. Temos testemunha e o senhor fez declarações que caracterizam assédio moral e discriminação. Mas o senhor Ferreira é melhor do que o senhor merece. Ele está aqui para negócios, não vingança. Ricardo assentiu freneticamente. Sim, claro. Vamos discutir a proposta. Antes de prosseguirmos, Miguel interrompeu. Preciso que uma coisa fique clara. Não estou aqui para provar nada. Não preciso da sua validação ou respeito, porque sua opinião sobre mim é irrelevante. Estou aqui porque esta propriedade atende minhas necessidades. Ele pausou, deixando as palavras penetrarem. Mas quero que entenda algo. Na semana passada, quando me expulsou, eu era exatamente a mesma pessoa que sou hoje. Tinha os mesmos valores, a mesma dignidade, o mesmo direito ao respeito. A única diferença é que hoje uso terno caro em vez de uniforme de faxineiro. E se o senhor não consegue tratar alguém com respeito básico, a menos que esteja bem vestido, então o problema está com o senhor.
O silêncio foi profundo. A assistente chorava abertamente. Fernando e Dr. Henrique observavam com aprovação. Ricardo, pela primeira vez em muito tempo, parecia genuinamente envergonhado. Seus ombros caíram. E quando falou novamente, sua voz era diferente e menos menor, mais humana. O senhor tem razão. Meu pai era pobre. Trabalhava como zelador. Cresci usando roupas de segunda mão comendo sobras. Quando finalmente saí daquela vida, estudando à noite, construindo carreira, jurei que nunca mais seria visto como aquele garoto pobre. E em algum lugar do caminho, me tornei exatamente o tipo de pessoa que costumava me humilhar quando criança. Foi a primeira coisa genuína que Ricardo disse. Ele afundou em uma poltrona, colocando o rosto entre as mãos. Isso não justifica o que fiz. Nada justifica, mas o Senhor está certo. Trato pessoas como lixo todos os dias. E me convenci de que estava tudo bem, porque cheguei lá, quando, na verdade, só me tornei outro valentão rico. Miguel observou o homem quebrado à sua frente e sentiu tristeza profunda em vez de satisfação. Senhor Mendes, levante a cabeça. Ricardo olhou para cima, olhos vermelhos. Sabe qual é a diferença entre nós? Não é o dinheiro. Não são as roupas. A diferença é que quando eu estava no fundo, sem nada, eu ainda tratava pessoas com dignidade. O Senhor perdeu isso em algum lugar do caminho. Mas aqui está a boa notícia. Menos ele, pausou menos, nunca é tarde para recuperar. Miguel pegou um cartão de visita e colocou sobre a mesa. Vou comprar esta mansão. Vou pagar os 12 milhões à vista e quero que fique com sua comissão integral. Não por sua causa, mas porque é a forma correta de fazer negócios. Mas faço uma exigência. Quero que pense em todas as pessoas que humilhou. Quero que se lembre deste momento sempre que for julgar alguém pela aparência. E quero que mude. Eu vou. Prometo que vou. Não prometa para mim. Prometa para aquele garoto pobre que usava roupas de segunda mão. Prometa para a pessoa que foi antes de esquecer de onde veio. Fernando abriu sua pasta. Bem, senhores, se estamos de acordo, podemos preparar a documentação. Senhor Mendes, tem todos os papéis da propriedade? Sim, estão no meu escritório. Vou buscá-los. Enquanto Ricardo saía, a assistente aproximou-se timidamente. Senhor Ferreira, sinto muito por não ter falado nada na semana passada. Deveria ter defendido o senhor. Miguel sorriu gentilmente. Qual é seu nome, Júlia, senhor? Júlia, não precisa se desculpar. Eu entendo, mas agora sabe que às vezes vale a pena fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Nas próximas 2 horas, documentos foram revisados, assinaturas coletadas, transferências iniciadas. Ricardo trabalhou com eficiência profissional, mas havia uma diferença notável. Era educado com todos, incluindo Júlia. Quando tudo estava concluído, e Miguel oficialmente era o proprietário da mansão, os 4 homens se levantaram para o aperto de mão final. Senhor Ferreira menos Ricardo disse, sua voz sincera menos obrigado, não apenas pelo negócio, mas pela lição. Não vou esquecer. Miguel assentiu. Espero que não. E espero que passe essa lição adiante. 3 meses haviam se passado desde aquele sábado memorável. Miguel Santos Ferreira estava no terraço de sua nova casa, observando o pôr do sol. Uma xícara de café repousava sobre a mesa de vidro, e uma brisa suave movimentava as árvores do jardim. O que realmente fazia seu coração transbordar era a cena à sua frente. Isabela, sua filha de 18 anos, estava na piscina com 3 amigas, rindo enquanto jogavam uma bola colorida. Aquele som era a música mais bonita que Miguel já havia escutado. Isabela gritou da piscina, acenando energicamente. Pai, vem nadar com a gente. Miguel sorriu, acenando de volta. Daqui a pouco, meu amor, depois de tantos anos de separação, finalmente tinha sua filha de volta. Isabela havia se mudado para a mansão no domingo seguinte à compra. Desde então, cada dia era uma oportunidade de reconstruir o tempo perdido. A casa estava diferente agora. Miguel havia mantido a elegância original, mas adicionado toques pessoais. Fotografias de família adornavam as paredes, imagens de sua mãe Clarice, de Rosana, de Isabela e algumas antigas da fazenda. No escritório, havia instalado a velha escrivaninha de seu pai Sebastião. A mala preta que guardara seus segredos descansava em uma vitrine de vidro,
vazia mas preservada como lembrança. O telefone de Miguel vibrou. Era a mensagem de Dr. Henrique sobre o projeto, que vinha desenvolvendo uma iniciativa que daria propósito verdadeiro à sua fortuna. Uma voz familiar o tirou de seus pensamentos. Era Júlia, a antiga assistente de Ricardo Mendes. Agora, ela era a gerente administrativa da Fundação Sebastião e Clarice Ferreira, a organização sem fins lucrativos que Miguel havia criado. Júlia sentou-se à mesa, seus olhos brilhando. Senhor Ferreira, a escola de capacitação profissional está quase pronta. Vamos oferecer cursos gratuitos de marcenaria, elétrica, encanamento e informática. Já temos 200 inscritos para a primeira turma. Miguel sentiu satisfação profunda. A fundação era seu legado verdadeiro. O objetivo era oferecer oportunidades para pessoas em vulnerabilidade social, exatamente como ele havia sido. Júlia continuou falando sobre o programa de microcrédito. 15 empréstimos sem juros foram aprovados para pequenos negócios. Uma senhora chamada Maria ia abrir uma quitanda e chorou ao receber a aprovação. Miguel lembrou-se de quantas vezes havia chorado por falta de oportunidades. Júlia então mostrou uma novidade no tablet. Um e-mail de Ricardo Mendes. O corretor explicava que nos últimos 3 meses havia feito reflexão profunda sobre sua vida. Começou terapia e estava mudando seus comportamentos. Queria ser voluntário, oferecendo palestras gratuitas sobre empreendedorismo. Miguel pensou por um momento. Aceite, mas deixe claro que qualquer comportamento inadequado resultará em remoção imediata. Todos merecem uma segunda chance, mas só uma. Júlia sorriu e concordou. Naquela noite, pai e filha sentaram-se juntos no sofá, assistindo a um filme antigo. Isabela fez uma pergunta importante. Pai, você se arrepende de não ter aceitado a herança antes? Miguel pensou cuidadosamente antes de responder. Me arrependo de não ter estado mais presente na sua vida. Me arrependo de que sua mãe não tenha tido os melhores tratamentos. Mas não me arrependo da jornada, porque ela me ensinou quem eu realmente sou. Me ensinou empatia e me preparou para fazer algo significativo com essa fortuna. Isabela apoiou a cabeça no ombro do pai. A mamãe ficaria muito orgulhosa de você. Miguel sentiu lágrimas nos olhos. Eu espero que sim, filha. Isabela continuou. Eu tenho orgulho, não do dinheiro ou da mansão. Tenho orgulho de você nunca ter perdido sua bondade, mesmo quando o mundo foi cruel. Tenho orgulho de ter um pai que sempre tratou todo mundo com respeito. Ela então revelou uma novidade. Pai, passei na universidade. Vou começar arquitetura no próximo semestre. E sabe o que quero fazer? Quero projetar casas populares bonitas e funcionais. Quero provar que pessoas de baixa renda também merecem viver em lugares dignos. Miguel abraçou sua filha com força, seu coração transbordando de orgulho. Mais tarde, já deitado em sua cama, Miguel olhou para as estrelas pela janela. Pensou em seu pai Sebastião, em sua mãe Clarice, em Rosana. Pensou em todos os anos de luta e sacrifício. Pensou no faxineiro humilde que havia sido e no empresário que agora era. Percebeu a verdade mais importante. Riqueza não define caráter, mas caráter deve definir como usamos a riqueza. Ele havia sido digno quando não tinha nada. Agora, tinha a responsabilidade de continuar sendo digno, tendo tudo. O carrinho de limpeza estava guardado no porão da mansão. Miguel decidira mantê-lo não como lembrança de humilhação, mas como símbolo. Um símbolo de que trabalho honesto, em qualquer forma, sempre merece respeito. Enquanto o sono o alcançava, Miguel sorriu. Sua jornada havia sido longa, dolorosa e cheia de lições duras. Mas no final, ele não apenas encontrou sua fortuna, encontrou seu propósito. E isso não tinha preço.